Sonhos muitas vezes são segredos que a gente guarda e nunca conta para ninguém. Sonhos muitas vezes mostram medos que a gente nem sabe que tem. Às vezes, sonhos mostram o futuro, às vezes o que já passou, às vezes são histórias impossíveis, mas tudo foi real no tempo que durou. Sonhos são reais quando a gente sonha, são como deuses, deixam de existir para quem não acreditar. Sonhos são reais, mesmo sendo loucos ou impossíveis, vão acontecer só para quem sonhar. Sonhos são desfechos que não fecham, geralmente são difíceis de lembrar. Dizem que no sonho a alma voa. Quem é que nunca quis voar? Sonhos são reais quando a gente sonha, são como deuses, deixam de existir para quem não acreditar. Sonhos são reais. Mesmo sendo loucos ou impossíveis, vão acontecer só para quem sonhar. Sonhos. Lucas Trevisani. Oi, tia. Deixa eu ver o que eu aprendi nesses últimos tempos, o que a vida me ensinou nesses últimos anos. É que a felicidade de verdade, aquela que vale a pena, é aquela que a gente encontra dentro da gente mesmo. Ela é independente de estar com pessoas, de fazer coisas, de ter coisas. É a felicidade que a gente encontra dentro da gente. Acho que foi isso. Olá, amigas queridas. Espero que estejam bem. Relato a minha chegada ao Estadão em agosto de 1962.
Também chegou a Silvia, que veio de Presidente Prudente. Eu vim de Borborema, uma pequena cidade distante 335 quilômetros de Sorocaba. Fomos colocadas na primeira série E, antigo ginásio. Era uma classe de 45 alunos. No final do ano, poucos alunos foram promovidos. Silvia passou direto, eu fiquei em segunda época em ciências. Até a conclusão do curso normal, estudamos na mesma classe. Depois, cada uma seguiu o seu caminho profissional. Prestei concurso da Prefeitura de São Paulo para o cargo de professor e aposentei como coordenadora pedagógica. Graças à persistência e empenho da Regina, reencontrei não só a Silvia, mas todas vocês. Em outubro de 2022, fomos surpreendidas da partida da inesquecível Silvia. Foi tudo muito triste e continua sendo. Ela vive na minha saudade e com muito carinho na minha memória. Um beijo afetuoso a todas vocês. Oi, Regina. A situação é essa, foi um momento de muita emoção para os meus filhos, para os meus netos, foi uma coisa intimista, só eu, minha irmã e minha mãe e os filhos dela e os netos dela, mas foi de grande emoção, como você pode ver as crianças alegres e falando com a vozinha que estava na caminha completando 100 anos. Foi isso, eu acho que é isso. Beijo. A data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, Cláudia, vira o bolo, felicidade, muitos anos de vida. Sopra, vó. Vai, sopra você, Jota. Parabéns, Maria. Mãe, ela que fala aí. Segurando. Gente, Meu amor de 4 patas. Ele apareceu numa manhã de domingo de Páscoa. Saímos da igreja e avistamos na rua uma mãe e seus muito gatinhos. Não dava nem para contar quantos. Abandonados à própria sorte. Paramos admirados. Oh, meu Deus! Motivados pela vida renovada, decidimos. Vamos ajudar essa mãezinha. Me disseram, você escolhe. Precisa ser fêmea, é mais fácil. Em casa tem mais fêmeas. Elas devem se entender melhor. Não tem demarcação de território, etc, etc. Olhei para cada um deles.
lindas oncinhas pintadas, mas uma me chamou a atenção. Pelo igual da mãe, diferenciado, olhos grandes. É essa gatinha. E para pegá-la, ela entrava dentro de um cano e os braços não alcançavam. Fomos 3 vezes naquele dia, em horários diferentes, na tentativa de resgatá-la. Conseguimos. Abracei-a com todo carinho. Ela parecia querer entrar no meu pescoço. Cochichei em seu ouvido. Agora você está segura. Saberá o que é uma cama macia e quentinha. Terá todo o sossego do mundo. Cuidarei de você. Depois da primeira declaração de amor, chegamos em casa. Lugar arrumado, água, comida, tapetinho, cobertor, caixinhas, brinquedinhos. E meu filho diz, olhando para as partes íntimas da gatinha: é macho. Como? Não pode ser. Pareciam todas fêmeas. E agora? Disseram: trocar. Vamos lá, tem muitos filhotes lá. Peguei-o no colo, olhei para ele e falei de forma firme: não é sapato, não se troca. E assim os gatos machos entraram na minha casa. E eu vou contar, são os mais carinhosos. Esta foto foi tirada em plena pandemia. Era Natal e não pudemos reunir com mais pessoas. Então estava só minha filha Cristina, meu neto Santiago, que moram comigo, e o pai dele, o Vitor. Foi a alegria nossa ter esse menino conosco, pois ele era falante e alegre. Se não fosse por isso, teria sido muito difícil passar essa pandemia. Regina, essa história eu chamo de tragicômica porque no início eu ria e brincava com as pessoas. Depois eu comecei a perceber que a coisa era séria, era mais séria. Então eu mesmo comecei a ficar meio amedrontada com o que as pessoas estavam pensando. Eu vou te falar que história é essa. Bom, há um tempo atrás eu contratei uma senhora para trabalhar comigo. Faz alguns anos, meus filhos ainda eram pequenos. Eu não ficava o dia inteiro em casa, porque trabalhava, e então precisava de alguém para cuidar da minha casa. E ela vinha todos os dias da semana. Depois de um certo tempo, depois de mais ou menos um ano e pouquinho, eu comecei a achar que as roupas dos meus filhos estavam sumindo. Eu falei, nossa, mas achei isso em tal lugar, não encontro, achei outro em tal lugar, também não encontro. Aí começamos a perceber que na sala a gente sentia um cheiro assim de roupa suja, de suor e tal. Eu comecei a procurar, ela colocava as roupas atrás do sofá. Mas aí tudo bem, não tinha problema. Eu conversei com ela, disse que não, tinha o lugar certo para fazer isso, que depois eu levava para lavar. Isso, tudo bem, conversamos uma boa. Aí ela virou para mim e falou assim, não, mas é aquele quadro ali, olha, que tá dizendo para mim para eu colocar as roupas dos meninos atrás do sofá. Eu falei, é aquele quadro? Ele falou, é. E uma dessa eu só dei risada com ela, imagina, o quadro vai falar? O quadro não fala de jeito nenhum, brinquei. E fui brincando cada vez que isso acontecia. Isso durou um certo tempo. Aí comecei a perceber que era mais sério do que eu imaginava. Por quê? Porque um dia ela faltou e mandou a filha, porque ela não estava muito bem de saúde. Então a filha veio no lugar. Essa menina já veio, né, certa de que o quadro falava, né, porque a mãe acho que comentou isso em casa. Então o quadro estava falando com ela também. Pior que na sala tinha 2 quadros grandes, bem grandes. E aí o quadro falava com ela. Bom, um dia eu cheguei, a minha vizinha do lado, conversando
comigo, falou assim: Miriam, a fulana colocou uma cadeira, subiu no muro e disse pra mim que ela tinha que ir embora, porque o quadro estava falando com ela. E aonde ela ia, o olhar do quadro perseguia ela. Falei, meu Deus, é mais sério do que eu penso, porque eu tô brincando, tirando sarro, brincando, os meninos também. E na verdade era uma coisa séria mesmo. Elas estavam vendo aquilo, elas diziam que ela ia para um lugar da casa, os olhos estavam ali. Iam para outro lugar da casa, os olhos também estavam ali, os olhos da figura do quadro. Bom, eu só sei que isso, por isso que eu falo que é trágico e cômico, porque eu até hoje tenho a impressão de que os quadros olham para mim. Então, eu fiquei tão impressionada, mas tão impressionada com isso, que eu tirei os 2 quadros da sala, coloquei num reciclado, né? Alguém com certeza já deve ter pego, que eram quadros bonitos. Eu não quis mais saber de quadros na minha sala. É lógico, já tive outras pessoas trabalhando comigo aqui. Nunca tive esse problema. Mas até eu hoje, quando eu olho para um quadro, eu sempre acho que ele está olhando para mim, né? Que os olhos dele estão mexendo, alguma coisa assim. Essa história ficou para mim assim, gravada no meu cérebro, né? Não tiro isso. Cada vez que eu vou a um museu, que eu vou a algum lugar que tem quadros, alguma sala que tem quadros bonitos, ou exposição, eu presto muita atenção nos olhos, para ver se os olhos não estão mexendo para lá ou para cá. E aí minha vizinha disse assim: nossa, Miriam, foi providencial, né? Porque aí eu conversei com elas, tal, disse que a situação financeira não estava tão boa, então eu tinha que dispensar, tal, dispensei. Mas acho que foi na hora certa, porque eu não sei o que poderia acontecer, né, dentro da minha casa e tal. Mas é por isso que eu chamo de trágico e cômico, porque é uma coisa verdadeira, né, muito verdadeira. Iniciamos com uma brincadeira, achando que estava brincando e tal, mas realmente o quadro estava falando com ela. Na cabeça dela, o quadro estava falando com ela. Então foi isso. Uma história muito interessante que marcou muito essa passagem dessas pessoas na minha vida, né? Aqui em casa também. É interessante que há pouco tempo atrás eu fui num lugar e encontrei essa moça. Oi, Miriam, tudo bem? Tudo bem? E eu lembrava só do quadro, mas eu não falei nada, é claro, né? A mãe dela já é falecida, ela me disse que a mãe faleceu. E eu lembrava o tempo todo, enquanto a moça conversava comigo, eu queria muito perguntar sobre o quadro, mas aí fiquei quieta, né? Fiquei na minha, porque, tadinha, ela tinha na época, acho que uns 16, 17 anos, então eu falei, vou relembrar alguma coisa que foi ferida, né? Pra ela e pra mim também no momento. Então era isso que eu ia falar pra você. É uma história nossa aqui de casa e que eu nunca contei isso pra ninguém, mas foi bastante interessante. A gente tem que tomar, assim, às vezes, alguns cuidados, né, com o que as pessoas estão realmente pensando. Era sério pra ela e era brincadeira pra mim. Quando eu percebi, aí eu vi que realmente a coisa era mais séria do que eu imaginava. Então tá, Regina, obrigada, viu? Regina, hoje eu vou contar uma história de um fato que aconteceu comigo há exato 1 ano. É uma história muito importante para mim, pois, para além de ser engraçada, me traz muita saudade e já me levou a várias reflexões. Lá vai a história. Em 2018, meu marido fez o caminho de Santiago da Compostela com 2 cunhados. Quem conhece um pouco do caminho sabe que é uma jornada bastante difícil. São 800 quilômetros percorridos entre grandes subidas e descidas com uma mochila nas costas. Meu marido teve muitas bolhas nos pés e precisou usar muitas vezes os chinelos. Estes chinelos eram pendurados na mochila do lado de fora quando não estava em uso. No trajeto, ele, curiosamente, conseguiu perder 1,5 par de chinelos, ou seja, 3 pés. Isso sempre foi motivo de grandes risadas aqui em casa. Pois bem, em 2023 nós fizemos este mesmo caminho. No primeiro dia, eu simplesmente perdi o pé do meu par de chinelos. Imagina,
eu que tanto rira do meu marido. Mas as minhas perdas não pararam por aí. Nos 800 quilômetros, eu perdi também shampoo, luvas e o meu lindo bastão com as fitinhas da Aparecida do Norte. Hoje eu sou o motivo das piadas. Meu marido sempre, quando narra esta história, diz que a vida é um espelho. E deve ser mesmo. Porém, para mim, todas estas perdas durante a peregrinação têm um simbolismo muito maior. Representam que em nossa caminhada, os bens materiais são infinitamente menos importantes do que as pessoas que estão ao nosso lado. Um abraço. E a dona Renata já tá achando que perdeu um chinelo no hotel. Que legal. Amor de verdade, eu tô achando, não, eu perdi, você não tá aqui? Lá vem Regina, com esse sorriso maroto, nos instigando a revirar o nosso baú de memórias e trazer dele uma história legal. Fui procurar na minha dissertação de mestrado. Sim, porque a Regina e eu temos uma história lá também. Quando eu era coordenadora, quando eu era representante regional do NAEB Sudoeste. E é uma história muito bonita que eu acho que vale a pena vocês ouvirem. Está lá na página 60 da minha dissertação de mestrado, que se chama Lições das Descontinuidades. Cheguei ao NAED mais cedo, cheia de vontade para participar da excursão pela região. Estávamos recebendo as profissionais que ingressariam na rede a partir da próxima semana. Encontro com o Sr. Joel, ou recordação boa. Conto a ele que encontrei meu caderno do tempo do CEMEI Maria Batruncuri, em que aparece o nome dele como protagonista da atividade do pau de sebo que pusemos na escola para a criançada brincar. E ele me surpreende. Eu também tenho essa história escrita no meu caderninho. Pois bem, Joel tem essa história escrita. E também a história do grilo, do projeto Insetos, com o pré do CEMEI Maria Batruncuri. Além do guarda da escola Correia de Melo, que conheci poeta, encontrava agora o Joel, que escrevia sobre a escola. Colocou seu caderno à disposição para eu ler suas histórias, mas pediu para não reparar na sua ortografia, pois estudou até a 2ª série. Pouco tempo depois, encontro outra pessoa que havia participado de outras histórias comigo. Era a Regina, amiga conhecida desde as aulas na Escola Presidente Floriano Peixoto. Nós nos encontrávamos sempre na biblioteca da escola, que era também sala de professores. Eu organizava os livros da biblioteca e a Regina chegava mais cedo para preparar suas aulas. Olá, é você que está tentando arrumar a biblioteca? Depois nos encontramos na função de OP em 2001 e 2002 e dividíamos momentos de formação nos assessoramentos e momentos de devaneios em nossa busca por uma escola pública mais dinâmica e significativa para os alunos. Regina, como eu, assumiu o cargo de vice-diretora substituta, andando de escola em escola, cobrindo licenças, férias e afastamentos das diretoras ou vice-diretoras. Foi trabalhar na região em que eu havia assumido como coordenadora. Eram 48 escolas e a Regina já andava pela 4ª ou 5ª escola do ano. Havia me procurado para dizer da sua condição itinerante e me pedia para não deslocá-la da escola em que estava atuando, pois o trabalho estava sendo muito bom e também não aguentava mais andar de lugar em lugar e não se sentir de lugar nenhum. Naquele dia, 16 de abril de 2002, às 16 horas,
2 anos depois de cada uma de nós ter seguido por um caminho diferente, me procurava com várias questões do tempo que éramos OPs, ditas na voz de sua mais recente poesia. E aí, gente, a Regina me deu essa poesia de presente e que eu vou mandar a imagem para vocês terem aí no calendário. Por onde? Rúbia, você por onde anda com esse seu passo apertado? E por onde anda o baú da Rúbia? Será que foi preenchido? Olhando para mim o bandido, pelo menos não está. Quanta gente, quanto tempo passou, passaram, passamos, e o baú envelhecido foi jogado, foi perdido, como nós. Bons tempos, Rúbia, boas falas, boas reflexões, nas entrelinhas silêncios das ideias que não vinham ou ficavam na pontinha para sair. Eram muitas as vontades, eram muitas as verdades, foram ditas ou caladas, porque ninguém as queria ouvir. Hoje estamos aqui, por ali, afastados. A gente se vê dia ou outro, abraça, beija e reclama, abraça, beija e elogia. Cada um com cada um. Às vezes me sinto um baú esquecido e cheio de histórias, lembrado e cheio de histórias para contar, aberto e à espreita de alguém que venha tocá-lo para mantê-lo humanizado. Regina, amo você e obrigada por compartilhar seu baú e me deixar abrir o meu e compartilhar também. A gente se vê, se encontra, se abraça e conta histórias. Um beijo. A gente precisa crescer, mas para crescer a gente precisa mudar. E para mudar, meu bem, é deixar para trás o que não te serve mais, o que não te acrescenta mais. A vida quer coragem de você, ela quer que você se jogue sem medo do que os outros vão dizer. Mudar dá medo. Mas a gente devia era ter medo de ficar na zona de conforto em busca de uma evolução. Busque espalhar amor, brinde a cada amanhecer, seja grato por existir e jamais deixe que a luz que habita em você se apague. Um beijo a todas. Você vai aonde mesmo? A loja de boneca. Que boneca? Vamos buscar boneca. É casa de boneca. Tá. Aí, ó. Por que vocês põem folha aí? Pra ele comer. Regina sempre nos trazendo à memória momentos bons. Obrigada, Rê. Rê, essa foto eu e meu marido tiramos agora, dia 6 de abril. Nós fomos participar de um retiro de casais que a nossa igreja proporcionou e foi tão gostoso. Foi lá em Água de Lindóias. Nós passamos o final de semana com nossos amigos da nossa igreja, conhecemos casais de outras igrejas, fizemos amizade, temos mais amigos agora. Curtimos bastante aquela cidade, Águas de Lindóia, que é tão bonitinha, tão aconchegante, acolhedora.
Passamos momentos muito agradáveis ali, aproveitamos o hotel com comidas deliciosas e tudo de bom que estava ali. Foi um final de semana muito, muito bom. Você me trouxe a lembrança disso. E essa foto foi um dos passeios que fizemos com uma das turmas da nossa igreja, os casais. Fizemos um passeio de trenzinho, fizemos mais de uma vez até. Muito gostoso o passeio, muito alegre, muito animado. Fizemos uma farra. Foi uma lembrança bem boa. Obrigada, Regina. Oi, gente, espero que estejam todos bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês um momento que foi muito intenso na minha vida e que hoje é muito feliz. Há alguns anos eu ajudava a minha tia, que cuida de animais de rua, né? Então eu lembro que era uma noite bem fria e eu fui levar saco de ração para ela, né, para ajudar, para ela alimentar os animais. E eu tava na rua, estacionei na frente, tava entregando os sacos de ração e em frente à casa dela tinha uma invasão, assim, sabe, de sem teto e que invadiram um imóvel e tal, e essas pessoas meio que bebiam e faziam festas e acabavam judiando, assim, sabe? Dos animais que chegavam por perto e tal. E tinha um cachorro de porte médio e ele tava do outro lado da rua olhando pra mim, abanando o rabinho, até que minha tia veio me atender pra receber as rações e pediu ajuda. Falou, tá, me ajuda a arrumar um lar pra esse cachorro, porque o pessoal da invasão meio que judia dele. As crianças meio que puxam um rabo, sabe? E ficam judiando dele. Ele chora, mas ele não sai de perto. Ele fica por aqui, ele fica pela redondeza. E já faz uma semana que ele tá aqui, ele não vai embora. Não tem como tia colocar pra dentro, porque minha tia já tava, sei lá, com uns 10 cães dentro de casa. Não tinha mais espaço e tal, da rua. E ela falou, pega pra você, Tati, leva pra você. Eu falei, tia, não dá. Eu tenho 4 gatos na minha casa. Ela falou assim, tenta, ele é bonzinho, não sei das coisas. E ele olhando pra mim. Aí eu peguei e fiz um sinal assim pra ele. Ele correu, atravessou a rua e foi pra cima de mim, sabe? Pedir carinho e atenção. Eu falei, tia, eu não vou insistir. Eu vou abrir a porta do carro. Se ele entrar, eu fico com ele, eu tento. Mas se não, eu não vou atrás dele. Aí minha tia falou, tá bom, vamos tentar. Eu abri a porta do carro e ele pulou imediatamente dentro do carro e ficou sentadinho no banco. Enfim, levei pra casa e foi morrendo de medo dele atacar os meus gatos. Mas não, parecia que era um presente de Deus pra mim, assim. Porque eu cheguei em casa e eu lembro que tava fazendo muito frio naquela noite, e aí eu peguei cobertor e fiz tudo, e ele não quis ir pro cobertor, ele foi pro meio da minha grama, se aninhou na grama, mas ele dormiu muito bem, eu acho que ele se sentiu seguro, comeu, dei comidinha, ele comeu, e foi pro meio da grama, e em nenhum momento ele tentou correr atrás de algum gato meu, muito pelo contrário, ele ficava quietinho, ele deixava os meus gatos se aproximarem dele, cheirar, ver o que estava acontecendo, quem ele era. E é isso já faz uns 4, 5 anos
E ele é muito amado hoje, muito, 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 muito amado. Ele é um dos meus filhos, Teobaldo. E ele é muito carinhoso e ele é muito atencioso com todos os outros animais e com as pessoas. E eu agradeço todos os dias, todas as noites por ele ter me escolhido, por ele ter entrado na minha vida. Olá, Regina e amigos. Estou completando 57 anos no dia 9 de maio. Regina me pediu para contar um fato, uma história. Paro para pensar e são tantas histórias vividas, agora tenho mais passado do que futuro. É um sentimento de muita gratidão por acumular tantas experiências, lembranças, vivências, lugares, amizades, familiares. Enfim, a vida é feita de altos e baixos e temos que seguir a nossa estrada da vida. Agora, neste novo ciclo, aposentada, filhos adultos, quero celebrar a vida e agradecer a Deus por tudo que vivi. Lembrei de uma história engraçada, em que hoje dou risada. Eu me recordo deste fato todas as vezes em que passo em frente à Prefeitura de Campinas, na Avenida Anchieta. Eu trabalhava na FUMEC como coordenadora de educação de jovens e adultos. Era o último dia de trabalho antes do recesso escolar, numa sexta-feira à noite. Estávamos numa daquelas reuniões pesadas que não terminam nunca. A reunião foi no Paço Municipal, num dos últimos andares. Quando terminou a reunião, era quase 10 horas da noite. Eu estava bem cansada. Imediatamente ao término da reunião, minhas colegas e eu corremos para o elevador para ir embora o mais rápido possível. Entra uma, cabe mais uma, mais uma, mais uma. O elevador lotou e assim a porta se fechou. Logo a luz se apagou e o elevador começou a descer bem devagarinho, numa velocidade mínima. Fiquei apavorada naquela escuridão, comecei a rezar, segurei no braço de quem estava ao meu lado. Alguém começou a cantar. Foi assim. Durou uma eternidade e sem luz parecia que ali iria ser o nosso fim. Descemos desta forma mais de 20 andares. Não existia celular nesta época. O elevador parou definitivamente entre o térreo e o subsolo. A porta se abriu e tivemos que escalar um pedaço de laje de concreto para sair. Alguns seguranças nos ajudaram a sair. Enfim, agora dou risada. Felizmente não aconteceu nada, mas foi um medão e tanto. É muito gostoso compartilhar e ouvir histórias de outras pessoas. Por eu ter feito carreira no magistério, pedagogia, FUMEC, prefeitura, sempre encontro colegas. Bom demais reencontrar amigos de outras épocas. Agradeço a você, Regina, pela oportunidade de participar destes vídeos. Beijos no coração e parabéns pelo belo trabalho. Foi assim, a lâmpada apagou, a vista escureceu.